A graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus. Palavra que o Senhor ministrou hoje para devocional. 1 Coríntios capítulo 3. Eu vou ler o capítulo e conforme a direção que o Espírito Santo me der, o que ele for falando ao meu coração, eu venho trazendo apontamentos acerca dessa palavra. E diz assim: é uma coisa antes de eu começar, é muito importante eu falar e frisar acerca disso. Eu faço a leitura, geralmente quando é um estudo, eu gosto de fazer a leitura da palavra, para que a gente possa estar dentro da palavra, que a gente possa meditar na palavra. Não ficar nas minhas palavras apenas, mas na palavra do Senhor. Mas nada substitui a sua leitura. Faça a sua leitura, faça o seu devocional, você e Deus. Separe um tempo para ler e meditar nessa palavra. E diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como as espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis. Ele está falando, olha, eu estou dando leite para vocês, como meninos, porque vocês ainda não podem comer dos manjares da comida, porque eu não podia dar para vocês do manjar, da comida, algo sólido, eu tinha que dar o leite, e agora ainda não posso também. Por isso o Paulo está fazendo essa comparação, né, em relação ao alimento sólido e ao leite materno. Verso 3: Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois, porventura, carnais, e não andais segundo a homens? Quando há, no meio do povo de Deus, inveja, contenda e dissensões, ainda estamos sendo carnais e ainda precisamos do leite puro. O leite, a gente ainda não está pronto para os alimentos sólidos, para os manjares da parte de Deus, para se aprofundar na palavra. Saia do leite, saia desse leite, vá para os manjares. Tem muito mais de Deus para nós. E aqui ele está dizendo, olha, vocês que invejam, que criam contendas entre si e dissensões, vocês ainda não estão prontos para o manjar da palavra. A palavra é mais intensa. Vocês ainda estão rasos e vocês precisam de uma palavra que está de acordo com a condição espiritual de vocês. Que nós possamos avançar na nossa vida espiritual. Que nós possamos ir para os manjares. Amém? Verso 4. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Quando nós dissemos, eu sou do ministério tal, eu sou da congregação tal, nós sim fazemos parte, né, de um meio. Eu faço parte de uma igreja física, mas somos todos um só corpo em Cristo Jesus. E aqui estava havendo dissensões, confusões, contendas, porque uns diziam-se apóstolos, uns diziam-se seguidores do apóstolo Paulo, outros diziam-se seguidores de Apolo. Então eles ficavam brigando entre si por esse mínimo detalhe. E Paulo diz assim: pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Olha, eles são ministros. Nós somos ministros. Quem somos nós, senão o que o Senhor
deu a cada um de nós para ministrarmos na vida de outras pessoas. A obra do Senhor, somos todos dele, somos um só corpo. Não pode haver inveja, dissensões e contendas no meio da igreja. É isso que o inimigo quer. O inimigo quer dividir o povo, dividir a igreja do Senhor. Que nós não venhamos nos dividir, possamos estar unidas, retirando toda a inveja, toda a contenda, toda a dissensão, todo espírito maligno do meio da igreja, do meio do povo de Deus. Amém? E diz assim no verso 6, eu plantei, Paulo está dizendo, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Alguns vão começar a obra, vão plantar. Outros vão regar para continuar cuidando da obra. Mas quem dá o crescimento é apenas o Senhor. É apenas Jesus Cristo. É o nosso Senhor. Verso 7. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então nós, se estamos plantando, iniciando uma obra que Deus deu nas nossas mãos, ou estamos continuando uma obra que já existia, quem é mais importante? Nenhum dos dois, nem o que começou, nem o que continuou, mas Deus. Deus que tem dado crescimento da obra, Deus que tem mantido e Deus que tem provido todas as coisas. Verso 8. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. O que eu entendo desse ora o que planta e o que rega são um só corpo. O que planta e o que rega são um. É um só corpo, Cristo Jesus é o cabeça. Somos um só corpo. Se alguém plantou e o outro está regando, somos um só corpo. Mas, como Paulo diz, cada um receberá o galardão, conforme as suas obras, os seus trabalhos. Somos um só corpo. Ninguém tem que ser melhor ou pior do que alguém. Mas no grande dia, no dia do Senhor, o Senhor dará galardão conforme as obras que fizemos aqui na terra. E diz assim, porque nós somos cooperadores, verso 9, de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Nós somos cooperadores do Senhor, aqueles que cooperam levando a palavra de Deus, aqueles que cooperam levando a mensagem de Cristo Jesus, mesmo que só para uma pessoa ou para várias, porque são cooperadores, estão cooperando com a obra do reino do Senhor. E nós também somos lavoura de Deus. O Senhor está trabalhando em nós e edifício de Deus. Ele mora em nós, Ele trabalha em nós, Ele trabalha por meio de nós, Ele trabalha em nós e Ele habita em nós. E somos edifícios do Senhor. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Paulo está dizendo, olha, eu comecei a obra, eu plantei, eu pus o fundamento naquela obra, naquelas pessoas que foram alcançadas pela palavra do Senhor. E outro vai edificar, o outro vai dar continuidade àquela obra, vai acompanhar, vai discipular as pessoas. Porque nós, quando conhecemos Jesus, ali foi colocado o fundamento, que é Cristo Jesus. Ali foi colocado o fundamento. Só que, às vezes, quem nos apresentou Cristo Jesus, ele não tem a oportunidade de dar continuidade ao trabalho, nos discipulando, cuidando de nós, da nossa vida, nos ajudando na nossa vida espiritual. Então, outros vão edificar, vão construir em cima do fundamento que foi colocado. Só que Paulo está dizendo, o fundamento não pode ser diferente.
pode ser só apenas um, que é Cristo Jesus. Porque ninguém pode pôr, verso 11, outro fundamento além do que já está posto, o que é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. Paulo aqui está dizendo, olha, o fundamento foi colocado. A pessoa está em Cristo Jesus, o fundamento aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Então o fundamento está posto. Só que outras pessoas de repente vão acompanhar o crescimento espiritual, a vida espiritual, ensinar a dar os primeiros passos na fé. E essa pessoa, ela vai estar construindo um edifício, é como se estivesse construindo uma obra na vida de outros. E aí essa obra vai ser provada. Umas obras serão de ouro, outras de pedras preciosas, outras de palha, feno, madeira. E no dia do Senhor, o fogo provará essa obra que foi construída por nossas mãos. O fogo provará, e aqueles que resistirem ao fogo, que são as obras de pedras preciosas, de ouro e prata, essas receberão galardão. Mas as obras que foram de feno, de palha, de madeira, que foram queimadas pelo fogo, eles serão salvos, mas não terão galardão da parte de Deus. Somente aqueles que resistirem ao fogo. E diz assim, verso 13: a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia, com D maiúsculo, se refere ao dia do Senhor, a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. O fogo vai provar se as nossas obras são de pedras preciosas, ouro e prata, ou de materiais que no fogo se acabam. E se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, passou pelo fogo e permaneceu, esse receberá galardão, como diz no verso 14. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Olha, a obra sofrerá detrimento, se acabará, mas o tal, a pessoa, se salvará. Ela não receberá o galardão, mas terá a salvação de Deus. E diz assim no verso 16, já acabando: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Essa parte eu quero fazer uma reflexão. Nós somos templo do Senhor. Nós sabemos disso, Ele habita em nós. E aqui, como Paulo diz, aquele que destruiu o templo, Deus o destruirá. Temos que ter cuidado com tudo aquilo que colocamos para dentro do nosso corpo, como cuidamos do nosso corpo, porque ele é o templo que nos foi dado para que o Senhor habite em nós. O nosso corpo é a habitação do nosso espírito, da nossa alma e do Espírito Santo de Deus. Precisamos cuidar dele. Ele é um presente de Deus para nossas vidas. Verso 18. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus.
Não podemos nos gloriar na sabedoria humana, porque para Deus isso é loucura. O Senhor, Ele nos dá a sabedoria divina e a glória dEle, a honra dEle. E aqui está dizendo tudo que o Senhor nos dá, né? O céu, o futuro, o presente, tudo, a terra, a vida, tudo é um presente do Senhor. Nós não devemos nos gloriar como se fosse algo de nós. É do Senhor e Ele nos dá como um presente. E nós pertencemos a Cristo. E Cristo a Deus o Pai, como essa palavra diz. Essa é a palavra, a meditação nessa palavra, os apontamentos que o Senhor me fez despertar acerca dessa palavra nesse momento atual, no dia de hoje, porque a palavra é viva e ela sempre mostra, revela algo que a gente antes não tinha prestado atenção, não tinha percebido. O Espírito Santo de Deus, ele vai nos revelando, nos ensinando. Os apontamentos que o Senhor me deu acerca dessa palavra hoje foram estes. Que o Senhor fale mais aos nossos corações. Que Ele nos ensine a cada dia mais da parte dEle. Que nós saibamos que a obra é dEle, que a honra e a glória é dEle, que a sabedoria também é dEle. Ele dá a verdadeira sabedoria. Quem pensa que é sábio e que é uma sabedoria humana, é bom corrigir-se, porque eu lembro de Nabucodonosor, quando tá embolando a língua. Nabucodonosor, quando ele olha para o reino, e a palavra deixa clara que todos os reinos foram entregues à mão de Nabucodonosor pelo próprio Deus, porque Deus derramou do juízo sobre a terra e usou Nabucodonosor como espada para derramar desse juízo. Então Nabucodonosor, quando olha para os reinos, olha para o reino dele e para a quantidade de pessoas e para a quantidade de coisas que foram feitas e o poder que aquele reino tinha, Nabucodonosor se acha algo. E o Senhor já tinha revelado por sonho que isso aconteceria e a árvore seria cortada. Disse: caiu a árvore. Nabucodonosor, ele fica louco por 7 anos, se eu não me engano. Mas depois o Senhor restaura a mente dele, restaura a sanidade dele. Ele, nesse período, esses anos, ele dorme no campo, ele dorme junto com os animais selvagens. Ele fica louco, mas o Senhor restaura a sanidade e o Senhor devolve todas as coisas para ele, todo o reino. E ele reconhece que Deus é o Senhor, toda a glória é dele, existe um Deus, Criador dos céus e da terra, um Deus que cuida da gente, um Deus que Ele que faz todas as coisas, Ele é soberano. Então nós não podemos criar confusões, contendas, inveja, porque o outro está avançando mais do que a gente, ou que é algo similar a isso. Devemos nos alegrar, trabalhar juntos para a obra de Deus, porque a obra é dele. Ele vai provar o trabalho de cada um e dar galardão, mas somos um só corpo. Como eu vou estar dividida do corpo? Se eu estou dividida do corpo, eu não faço parte do corpo. Se você está dividindo o corpo, você acha que você é mais digno do que o teu irmão que está trabalhando na obra? Você está dividindo o corpo. E temos que parar para pensar, se estamos dividindo o corpo, será que eu faço parte verdadeiramente desse corpo? E o Senhor quer que você faça parte. O Senhor quer que você ajunte, não espalhe.
O Senhor quer que você trabalhe na obra, coopere com a obra. O Senhor, Ele tem uma obra para cada um de nós. Não precisa haver desavenças, brigas, contendas. Não precisa desejar um ser maior que o outro. Porque cada um tem a sua parte, cada um tem a sua missão, cada um tem o seu propósito. O meu propósito é diferente do outro. A mão não pode ser o pé não pode ser, sei lá, a boca. O pé não pode ser o braço. Temos que lembrar disso. Igreja, estejais unida. Somos um só corpo e Cristo Jesus é a cabeça, é o cabeça que guia a igreja. A igreja do Senhor não está dividida. Aqueles que estão dividindo é porque ainda, talvez, não estão fazendo parte do corpo de Cristo Jesus. Mas o Senhor quer que você faça parte. O Senhor quer que você saia do leite, do alimento que é um leite, é líquido, para os manjares. O Senhor quer que nós venhamos sentar com Ele e nos deleitar na palavra, no manjar e sair do leite. Amém? Que você possa meditar nessa palavra e que o Espírito Santo venha trazer um entendimento, né, aos nossos corações do que essa palavra, esse capítulo 3 de 1 Coríntios significa para nós, para a nossa vida, o que Ele quer nos alertar e nos ensinar nessa palavra. E que o Espírito de Deus te guarde, te livre de pecar contra os teus irmãos em Cristo Jesus e contra o próprio Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Não esqueça de curtir e compartilhar, para que essa mensagem chegue a cada vez mais pessoas, para que os olhos, as vendas, as escamas dos olhos possam cair e a gente perceber que a gente precisa trabalhar juntos. A obra do Senhor é feita em conjunto. Amém? Até amanhã, se Deus quiser.